Boa noite, irmãos e irmãs. O meu sotaque é da cidade que eu venho, chamado Piracicaba, interior de São Paulo. Quem conhece? Eu sei que alguns irmãos e irmãs conhecem Piracicaba, né? Quem que conhece Piracicaba? Só os irmãos mesmo ali. Os demais não conhecem mesmo Piracicaba? É sério? Poxa, vocês conhecem só João Pessoa e... tá bom. Eu sou casado com Dona Débora, e como eu sempre digo por aí, como toda Débora que se preza, é uma mulher brava. Há alguma Débora aqui entre nós? Não, mas também se houver, não vai falar agora, né? Somos casados há 18 anos, mais 5 anos de namoro, estamos há 23 anos juntos, temos 2 filhas, Luísa de 11 e Júlia de 6. Eu sou pastor dessa igreja que eu plantei no ano de 2007, Deus tem sido muito gracioso para conosco e eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer o carinho. Desde ontem eu cheguei por volta de meia-noite aqui em João Pessoa e tenho sido tratado com muito, muito carinho mesmo. Muito obrigado a vocês que têm demonstrado o quanto de verdade o amor que vem de Deus nos constrange. Quero agradecer. Obrigado, pastor Renan. Obrigado ao conselho dessa igreja, a cada irmão e irmã. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Atos 29... basicamente é uma rede de igrejas que plantam igrejas, com alguns distintivos. Lógico, nós queremos plantar igrejas de teologia reformada e queremos plantar igrejas cristocêntricas. Isso para nós é fundamental. Nós não queremos apenas plantar igreja para colocar um número, fazer um relatório. Hoje, a Atos 29, essa rede, possui mais de 700 igrejas ao redor do mundo todo, em mais de 40 línguas diferentes. E é um privilégio poder fazer parte de uma rede. Eu tenho testemunhado isso, o pastor Renan, de homens sérios, comprometidos com o reino de Deus, com a pregação da palavra do Senhor. E nós hoje iniciamos aqui em João Pessoa um projeto que nós chamamos de Projeto Plantador, um acompanhamento que faremos com 10 plantadores de igreja aqui do Nordeste, equipando esses plantadores, mentoreando esses plantadores, dando a eles um material sólido, bíblico, para que plantem igrejas no Nordeste do nosso país para a honra e glória de Jesus. Esse é o nosso desejo. Além disso, Atos 29 em nosso país também produz encontros de reflexão pastoral chamados de Restore, que acontecem em várias cidades do nosso país, e no mês passado pela primeira vez aconteceu na cidade de Natal, o primeiro Restore que nós tivemos na região Nordeste. Enfim, nós temos trabalhado e o nosso sonho é encher o solo brasileiro com igrejas que glorifiquem ao Senhor, sejam bíblicas, reformadas e cristocêntricas. Enfim, esse é o nosso trabalho. Eu quero agradecer o carinho dessa igreja que tem feito parte desse movimento conosco e também desejo que nós possamos caminhar muitos anos juntos glorificando o nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, é isso que nós queremos e ansiamos por viver para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 1. Eu não poderia deixar de usar esse texto para nossa reflexão numa data como hoje, 501 anos da Reforma Protestante. Eu não vou usar a perícope toda, quero pedir licença aos irmãos e irmãs para fazer isso, mas para usar apenas 2 versículos fundamentais para nós compreendermos algumas coisas importantes a respeito da Reforma Protestante, a respeito do que levou o Lutero a iniciar esse movimento e tantos outros reformadores. Desde o início desse culto, e é muito bom que seja assim, desde o início desse culto, eu já perdi a conta de quantas vezes o nome de Jesus foi citado. Quantas vezes a palavra evangelho foi falada? Porque nós vivemos num país que, quando você olha para a realidade evangélica brasileira, às vezes dá medo na gente. Porque você consegue, por mais triste que possa ser isso, participar de muitos cultos ou ouvir muitas mensagens que cruz,
Cristo e Evangelho são apenas um pequeno detalhe na coisa toda. Às vezes, em nosso país, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, é possível ouvir pregações do Evangelho sem que a cruz seja nem citada. Fala-se mais do diabo do que de Cristo. E quando nós falamos da reforma protestante, nós precisamos lembrar que a reforma protestante parte de um texto bíblico. Isso é importante para nós reformados, porque a reforma não acontece de uma ideia que um homem teve, que olhou para a situação da igreja, como a igreja estava naquela época, e simplesmente pensou assim: eu não concordo com isso, não é o meu jeito de ser igreja, então eu vou reformar essa igreja para que ela venha a ser do meu jeito. Não, a reforma protestante não faz isso. A reforma protestante não tem a ver com homens e mulheres construindo uma igreja para que eles possam participar e se sintam à vontade ali. Não tem a ver com isso. A reforma protestante não tem a ver com plantar uma igreja perto de casa. Olha, é uma reforma importante porque é fundamental que a gente plante igrejas, porque o meu sonho é ter uma igreja perto de casa para que eu não tenha que ficar me deslocando muito. Não tem a ver com o nosso conforto. Não tem a ver, inclusive, com ouvir o que nós queremos ouvir. Porque quando nós olhamos para a palavra, sejamos sinceros, muitas vezes a palavra de Deus traz palavra ao nosso coração, aos nossos ouvidos, que nós até pensamos, seria melhor não ouvir isso. Quantas vezes, meu irmão ou minha irmã, você veio a essa igreja e quando o pastor terminou de pregar, você pensou assim: eu não devia ter vindo hoje. Se eu soubesse, eu ficava em casa. Ou quantas vezes você está ouvindo uma mensagem bíblica que você está pensando assim: não é possível, alguém contou a minha vida. Alguém foi. Você cutuca o seu marido do lado falando assim: você falou alguma coisa, né, amor? Em casa a gente vai conversar, porque eu tenho certeza que você falou alguma coisa. Não falei. E por que ele está falando da minha vida ali? E você está no culto e você fica inclusive com a sensação de que todo mundo está olhando para você, mas no fundo a gente sabe que quem está olhando para nós e tratando do nosso coração é o Espírito Santo do Senhor. E eu espero com toda sinceridade que Ele faça isso com o nosso coração nessa noite. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que é o texto que instigou Lutero a produzir esse movimento que nós comemoramos hoje, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. E agora ele faz uma citação de Abacuque 2, versículo 4: o justo viverá pela fé. Senhor, nós queremos pedir que a Tua palavra profundamente toque o nosso coração nessa noite e nos aproxime de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e no nome de quem oramos. Amém. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele pessoalmente não conhece. Por isso, inclusive, se você olha para os versículos anteriores a esses versículos que nós lemos, você vai ver Paulo dizendo assim: olha, o meu desejo é ir visitar vocês, compartilhar algum dom aí com vocês, nós podemos falar pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, eu gostaria de lembrar algumas coisas, e aí ele vai ensinar essa igreja. E ele começa dizendo: olha, eu gostaria de estar aí, falando para vocês, passando orientações a vocês, porque eu sei que eu sou devedor tanto a judeus quanto a gregos. E sou devedor do quê? Sou devedor de pregar o Evangelho. Isso, para mim, Paulo dizendo, é importante, e eu gostaria de deixar claro que eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E aí, então, eu posso pegar isso aqui na mão? Posso? Ok, eu vou fazer isso porque isso vai me deixar... Pode caminhar no púlpito, né, pastor? Ok. Pedir licença. Pronto. Agora eu estou em casa. Ufa.
Vamos começar de novo? Então, boa noite. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só que há uma pergunta pertinente a esse texto quando nós o lemos. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E o que é que diz aí a sua Bíblia? Para salvação. Há muita coisa envolvida aqui. O que é o Evangelho? Por que eu preciso desse poder de Deus? Salvo do quê? Pensa na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite com uma profunda sensação de segurança. Quais são suas ansiedades? Do que você tem necessidade? Quer ver só? Provavelmente você vai sair daqui e você vai poder escolher o que você vai comer depois do culto. Porque você vai chegar em sua casa, vai abrir a despensa e tem coisa para escolher lá. Você minimamente está seguro. Ou então, se você sair daqui e a sua esposa, o seu marido falar assim: amor, não tem nada em casa. Tem nada em casa. O que você vai dizer? Vamos passar a comprar alguma coisa? Vamos passar a comprar um lanche? Comprar uma pizza? Vamos para algum restaurante na beira da praia? Lá em Piracicaba a gente não pode fazer isso. A gente tem a beira do rio que a gente faz isso. É quase a mesma coisa. Segurança. Mas aí nós estamos diante de um texto que diz que seres humanos precisam de salvação. Precisam do poder de Deus intervindo em suas vidas para que sejam salvos. Tá bom, mas salvo do quê? Porque pensa em Lutero. Ele está debaixo do guarda-chuva da igreja, numa época em que se pensava que estando na igreja, você tem os seus problemas resolvidos, você pode ter a vida que quiser, desde que você tenha a sua carteirinha de membro, o seu atestado de batismo, uma segurança espiritual que aparentemente Lutero nota ao ler esse texto, que é falsa. Lutero, aparentemente, ao ler esse texto, descobre que o simples fato dele seguir algumas tradições eclesiásticas não garantem a ele absolutamente nada no que se refere à paz com Deus, que é a verdadeira paz que importa. Então nós temos que olhar para esse texto quando nós vamos celebrar a Reforma Protestante e pensar: de que evangelho nós estamos falando e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, vivendo 501 anos depois? Para a gente entender isso, é lógico que a gente precisa voltar para a história da Bíblia. E aí a gente precisa primeiramente voltar para Gênesis. Gênesis é um texto conhecido. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava por sobre a face das águas. E a Bíblia diz que Deus, quando criou todas as coisas, criou tudo muito perfeito. Tanto é que quando você lê Gênesis 1 com cuidado, a Bíblia diz que conforme Deus ia terminando cada dia da criação, o que Deus dizia? Deus terminou o primeiro dia e viu Deus que aquilo era bom. Deus terminou o segundo dia e viu Deus que aquilo era bom. E assim foram os 7 dias. Em Gênesis 1 você tem Deus dizendo 7 vezes que aquilo está bom. O número 7 no hebraico tem o significado de plenitude. Você ouvir Deus falando 7 vezes em Gênesis 1 que aquilo está bom, é como se o autor estivesse dizendo: não tem o que mexer nisso. Tudo aqui está muito perfeito. E por que estava perfeito? O próprio texto nos diz: a relação, primeiro, a relação de Deus com o ser humano era perfeita. Tanto é que a Bíblia dá indicações de que o próprio Deus vinha conversar com o ser humano. Imagina a sensação de você poder ter um diálogo aberto, sincero, claro com Deus, sem o problema do pecado na história. O relacionamento do ser humano com Deus era perfeito. E isso trazia outras implicações, como por exemplo, o relacionamento do ser humano com a criação. Porque Deus criou todas as coisas e disse assim para o ser humano: cuide do que eu criei.
A palavra no hebraico significa um cuidado amoroso, significa servir, ou seja, o ser humano não podia fazer com a criação de Deus o que ele bem entendesse, mas o que Deus dissesse para ele fazer. E também havia uma profunda harmonia na relação do ser humano com a criação. O ser humano usava a criação para a glória de Deus, refletindo a glória de Deus. E isso acontecia porque lá em Gênesis está escrito que Deus criou o ser humano como a sua imagem e semelhança. Isso é importante porque o ser humano foi criado para refletir quem Deus é. Então veja, lá em Gênesis você tem o primeiro aspecto de que tudo está perfeito, de que tudo está bom. O relacionamento de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus, como é? Perfeito. O relacionamento do ser humano com a criação, como é? Perfeito. Mas havia ainda um outro aspecto. E esse é importante para os jovens que estão aqui, você que está pensando em casar, você que está recém-casado, ou você que está precisando de um renovar no casamento. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, nós vivemos para refletir a glória de Deus. E como é que Deus existe desde a eternidade? Deus, desde a eternidade, existe em comunidade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus não é um ser solitário. É por isso que você vai lendo Gênesis e aí você chega no capítulo 2. Sabe quando você está assistindo um filme e você está assistindo aquele filme e começa uma música meio tenebrosa no fundo e você pensa assim, vai acontecer vai morrer alguém. Aí você as irmãs já ficam mais junto do marido, eu não quero nem ver. Já tapa o olho e fala, depois você me avisa o que aconteceu. E não dá outra, de repente pula um gato na frente da tela, ou aparece uma faca e mata alguém, pronto. Em Gênesis 2, a gente tem meio que isso acontecendo, porque lá no meio de Gênesis 2, tem um texto que diz assim, disse Deus, não é bom. Peraí, senhor, o senhor não disse 7 vezes em Gênesis 1 que estava tudo muito bom? Como é que não está bom? Lá em Gênesis 2, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque o ser humano foi feito para refletir a Deus. E estando solitário, ele não reflete a Deus plenamente na comunidade da Trindade. Então nós faremos para o homem uma auxiliadora idônea. Olha que interessante. Essa auxiliadora era maior do que o homem? Não. Era menor do que o homem? Não. Mas tem funções diferentes? Tem. Quando você fala desse tipo de relação, uma sociedade em que eles se tornam um só, porém, com funções diferentes. E dentro dessa sociedade, como um só, ninguém é maior ou menor. Se eu digo isso sem falar do que eu estou dizendo, muitos cristãos iriam dizer assim, isso é da Trindade. E eu iria dizer, também é do casamento. Por que Deus instituiu o casamento? E é isso que é importante para os jovens que estão aqui. Ai, pastor, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Eu tenho uma péssima notícia para você. Se você vai casar tendo o casamento como em si só trazendo felicidade para você, pergunte para alguém casado há mais de 2 meses. O casamento por si só não tem condições de trazer felicidade, ele é um componente de uma felicidade maior. Ah, eu quero casar porque eu quero ser feliz, eu quero casar porque eu amo ele. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, o amor por si só não sustenta casamento. Você precisa de algo maior. Ah, eu quero casar que eu quero sair de casa. Por que você quer sair de casa? Ah, porque meus pais querem mandar em mim. Ah, você vai casar. Ó, temos um Einstein aqui então. Alguém que buscando a liberdade, do tipo, eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém, então eu vou casar. Ué?
Qual parte que você não entendeu do casamento? Por que cristão casa? Cristão casa para, através do relacionamento, no casamento, de um homem e uma mulher, em que nenhum é maior que o outro, mas tem funções diferentes e vivendo de maneira graciosa, refletir quem Deus é. Casamento cristão é feito para refletir a glória do Senhor. É para isso que crente tem que casar. Crente tem que casar para refletir a glória de Deus. E veja, nós temos Gênesis, porque é dessa história que nós estamos falando, o relacionamento do homem, do ser humano com Deus, como é que é? Perfeito. O relacionamento do ser humano com a natureza, perfeito. E o relacionamento do ser humano com o ser humano, também perfeito. Me diz aí, você não gostaria de viver num mundo assim? E aí Deus falou, agora cuida do jardim. Eles ficavam lá cuidando do jardim. Ficavam lá, cuida do jardim. Imagine como é que devia ser o dia desse casal. Olha só coisa maravilhosa. Adão ia pescar tudo que é dia. No entanto, Deus disse assim, olha, pode ser que vocês olhem para tudo que eu criei e digam assim, não gostei. Não gostei. Pode ser que vocês, ao olharem para tudo que foi criado, digam assim, acho que eu faria melhor. E talvez vocês queiram romper com esse mundo como foi criado, com esse relacionamento. No entanto, se vocês quiserem isso, tem uma árvore colocada no meio do jardim, e a Bíblia diz que Deus colocou no meio para não ter dúvida, do tipo, comi sem querer, também estava num canto jogado, não, está no meio. E qual era o nome da árvore? A Bíblia diz que o nome da árvore era Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Presta atenção no nome da árvore. Deus é gracioso até dar nome para essa árvore, porque se você só conhece o bem, pensa bem, você só conhece o bem, e lá tem uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do mal. E se você só conhece o bem, qual é a única coisa que você pode ganhar comendo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? O mal. Deus já está dizendo, olha pessoal, seguinte, senta aqui os dois, senta aí. Vou falar um negócio, tem uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ok? Ok, Senhor. O que vocês conhecem aí? A gente conhece o que é bom, tudo que é bom, que é bem, a gente conhece aqui. Tá, se vocês então, atenção, hein? Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vocês acham que vocês vão ganhar além do bem? Pode responder, Eva. O mal, parabéns, nota 10. Então vocês entenderam? É isso que vai acontecer, mas não deu outra. Eu tenho para mim, desculpa dizer isso, eu tenho para mim que Adão passava várias vezes ali perto dessa árvore, a cobra falava com ele, e o que Adão falava? Nada, porque o homem sabe que cobra não fala. No entanto, num determinado dia, Eva estava passando por lá, porque Adão estava com febre 37,5, ou seja, de cama, como todo homem com 37,5 de febre. Aí Eva estava passando por lá, aí a cobra falou, bom dia, Eva. Ela falou, bom dia, menina, você não sabe o que Adão me aprontou? E aí começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. Aí então a serpente diz, o que Deus disse para vocês? Vocês não podem comer Veja, ela está usando um artifício muito interessante, usado até hoje. Eva, Deus, ele não gosta de vocês se divertindo, né? Como assim? Porque ele não falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que ele falou? Ela já está colocando em dúvida a bondade e a graça de Deus. Porque Deus tinha dito o quê para o ser humano? Coma livremente. A ideia de comer livremente é aproveite ao máximo. E é interessante como Deus traz isso, inclusive no casamento. Porque, deixa eu voltar um pouco para lembrar. Adão estava tristinho, Deus gerou a demanda, porque até aquele momento Adão não sabia que não estava bem. Aí Deus falou, não está bem, vamos gerar a demanda. Trouxe os animais, ele deu nome aos animais, tudo em par. Ele foi dormir todo depressivo porque não tinha uma companheira para ele. Aí o que Deus fez? A Bíblia diz, Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. Minha irmã, Deus fez cair um profundo sono sobre o homem. Tirou dele uma costela e ele não acordou. Não vai ser aquele barulho no quintal que vai acordar seu marido, minha irmã.
Deus deu um profundo sono para nós homens. Tirou uma costela, colocou uma mulher e disse, agora aproveita. Adão fez uma festa e a gente sabe como é que termina a história. Deus disse, comam livremente de toda a árvore do jardim. Aí o inimigo vem e diz o quê? Eu não acho que Deus ama tanto assim, porque Ele não deixa vocês aproveitarem tudo. Aí Eva diz o quê? Não. Deus disse que nós podemos comer, e ela não usa a palavra livremente, porque ela já começa a cair no engodo do inimigo, do tipo, eu não sei se é livremente. Deus tinha dito, aproveite ao máximo. Não, Deus disse para a gente aproveitar. Veja, no coração dela já começou a dúvida de que Deus, ao não permitir que comessem apenas de uma árvore, estava tirando toda a graça do jogo. Aí ela diz, o que a gente não pode é tocar e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mentira, porque Deus tinha dito o quê? Você não pode comer. Podia tocar? Podia tocar. Eva foi a primeira legalista da história. O legalismo a gente sabe muito bem como é que termina. A reforma também diz como é que o legalismo termina nessa relação com Deus. Quando nós não andamos pela fé, andamos pelo legalismo, a Bíblia diz em Gênesis 3 como é que termina essa história. Aí a serpente diz, é certo que vocês não morrerão, porque Deus tinha dito, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês vão estar desconectados de mim, vivendo por sua conta e risco. O que o ser humano fez? Comeu. 3 relacionamentos do homem com Deus. Ato contínuo ao ser humano comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele ouve o passo de Deus no jardim. E ele tem o quê? Medo. Aí Deus chega para Adão e diz assim, Adão, cadê você? Você está escondido? O que você está escondido aí, homem? O que aconteceu? Eu ouvi os passos do Senhor no jardim e tive medo. Medo, Adão? Quem ensinou para você esse sentimento? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? É interessante que desde esse momento, sempre que se fala em Deus, a primeira reação que o ser humano tem na história é de medo. Por isso é que até hoje muita gente, ao se relacionar com Deus, relaciona com Deus mais porque tem medo do inferno do que ama a Deus. Tem muita gente que se abriga nos tetos da igreja mais porque não quer ir para o inferno do que porque quer passar a eternidade com Jesus. Isso é sintoma de pecado. E aí, Adão, que agora claramente rompeu o seu relacionamento com Deus, esse baluarte já caiu, o que ele diz para Deus quando Deus pergunta se ele comeu da árvore que Deus tinha dito para não comer? Adão olha para Deus e diz assim, a mulher que o Senhor criou, irmã, imagine se você é a esposa de Adão nessa hora, você quer matar ele, você quer voar no pescoço dele, porque ele está jogando a culpa em você. Entendeu de onde é que vem isso, irmã? Bom, só que é mais profundo o que está acontecendo ali em Gênesis. Porque o que Adão está dizendo é, Senhor, eu não lembro de ter pedido uma mulher. Eu estava dormindo e o Senhor criou a mulher. Então Deus, nós temos 2 culpados nessa história. A mulher, mas o Senhor que criou a mulher. Vê como essa historinha que a gente ouve no mundo, de que Deus é a causa do mal no mundo, é mais velho que andar para frente. Ai, se Deus amasse, como é que a existência de Deus pode andar junto com a existência do mal no mundo? Pode, o ser humano fez a opção pelo mal no mundo, a culpa é nossa. Mas quando o ser humano vê isso, a primeira coisa que ele faz é jogar a culpa no outro ou tentar jogar a culpa em Deus. Aí Deus diz para a mulher, e aí, você não tem nada para dizer? O que a mulher diz? Foi a serpente que o Senhor criou, porque também se o Senhor não tivesse criado a serpente, e já acabou também o relacionamento do ser humano com a criação. Veja como o pecado arrebentou com tudo que era perfeito lá em Gênesis. O relacionamento nosso com Deus, o relacionamento com a natureza, o relacionamento com o próximo. Por que muitas vezes na vida, mesmo quando as coisas estão aparentemente funcionando bem, nós temos a sensação de que há alguma coisa fora da ordem? Porque sim, há alguma coisa fora da ordem. Quando Paulo diz aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, ele está sim pensando em tudo o que aconteceu em Gênesis, na história da nossa profunda desconexão de Deus. A Bíblia diz que em Gênesis 3 nós nos tornamos inimigos de Deus,
rebeldes contra Deus. Nós não somos isentos em relação a Deus. Nós somos rebeldes e inimigos. A Bíblia diz que o nosso pecado é uma ofensa ao nosso Criador. Isso é extremamente profundo, porque quando nós pecamos, e a Bíblia diz isso, não é algo que está acontecendo sem que Deus se importe, não, essa é uma ofensa ao nosso Criador, e a Bíblia diz que por causa disso, todos nós somos merecedores da ira de Deus. Se você pensar no que Deus fez, e o que nós fizemos em resposta ao que Deus fez, é inevitável que você chegue a uma conclusão: para onde é que todos nós merecemos ir, se formos falar apenas de merecimento humano? Inferno. É inferno. E se você tem alguma dúvida com relação a como você é ruim, eu quero fazer um teste com você. Nós vamos fazer o teste do eu não vou pecar. Você faz assim: hoje, quarta-feira, dia 31 de outubro, você vai assumir o seguinte compromisso: Senhor, a partir de agora eu não vou pecar. E você tenta até, sei lá, até quando a gente pode fazer esse teste? Até amanhã de manhã, no máximo. Isso se você dormir bastante. Tenta não pecar para você ver. O pecado não tem a ver com alguma coisa que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós somos. O próprio Paulo diz numa outra passagem: desgraçado homem que eu sou, porque eu sei o bem que eu devo fazer, mas não dou conta. E o mal que eu sei que eu não devo, eu não consigo resistir a isso. Isso é culpa do pecado. Quando nós falamos do Evangelho, a primeira coisa importante sobre o Evangelho é: nós estamos perdidos e merecemos o inferno. E não há nada que nós possamos fazer a respeito, porque nós estamos manchados pelo pecado. O pecado tem a ver, como eu disse, não com algo que nós fazemos, mas com o que nós somos. E a Bíblia diz que Deus, por ser luz, não se relaciona com as trevas. Há textos no Antigo Testamento dizendo assim: todos os nossos atos de justiça, tudo que a gente acha que faz e que agrada a Deus, na verdade são como trapo de imundícia. É oferecer trapo de imundícia para Deus. Lembrando que trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam para conter fluxo menstrual. É como se Deus dissesse para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã: sabe o que vocês fazem por vocês mesmos tentando me agradar? Para mim tem a ver com absorvente feminino usado. Eu não sei quanto a você, mas eu acho essa frase muito forte, mas está na Bíblia. Seres humanos não têm como por si só agradar a Deus, mas há um componente na história que nunca mudou: Deus nos ama. Deus nos ama. E eu não sei quanto a você, eu não tenho razões para que Deus me ame, mas Ele me ama. Eu às vezes olho para o espelho e penso: que vergonha, mas Deus me ama. E a Bíblia diz que Deus resolveu redimir a história que nós, com o nosso pecado, estragamos. É por isso que a Bíblia diz que Ele envia o seu Filho, Deus Filho, Jesus, que é concebido de maneira miraculosa, porque Ele não tem algo que nós temos, a genética do pecado, transmitida de geração em geração. Jesus não passa por essa geração, Ele é concebido de maneira miraculosa, nasce de uma virgem. Ele não tem essa genética do pecado que nós temos, e também não peca nenhuma vez por opção. Ou seja, Ele tem algo que nós não temos: a perfeição que Deus requer. Ele é o único que satisfaz o padrão de Deus, que é Ele mesmo. Por isso o próprio Deus diz, quando Jesus é batizado: esse é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Eu olho para Ele, eu sinto prazer. Ele é o ser humano como o ser humano deveria ser. E a Bíblia diz que Ele é o nosso representante diante de Deus. A Bíblia diz que é por isso que Ele vai para a cruz, e na cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são lançados sobre Ele, imputados sobre Ele, até o momento em que Ele diz: está consumado, que era um termo jurídico
jurídico que o juiz dava ao dizer: a pena foi paga. Qual pena? A condenação do pecado, que é a morte. A prova de que Deus aceita aquele sacrifício é a ressurreição de Jesus. Porque se foi paga a pena, se foi pago o preço e o salário do pecado, como diz a Bíblia, o pagamento do pecado é a morte, a ressurreição de Jesus mostra que Deus aceita o seu sacrifício e tira a penalidade da morte da história, porque Ele nos ama. O Evangelho é a história de um monte de gente desgraçada como eu e você, encontrando a mais profunda graça sem nenhum tipo de merecimento. Por isso que para nós dizer só a graça é fundamental. Porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos, porque nós não temos como agradar a Deus. Uma das coisas mais loucas da história do Evangelho é, meu irmão, minha irmã, saber que Deus, ao olhar para nós hoje, redimidos e resgatados, vê em nós a imagem do seu Filho Jesus. Sabe por que Deus nunca vai pesar a mão sobre você se você está em Cristo? Porque quando Ele olha para você, Ele vê a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Pensa que absurdo, porque quando você peca, quando você erra, você olha para você mesmo com desgosto. Quando você olha para alguém que sabe que você fez alguma besteira, você sabe que aquela pessoa pode estar olhando com uma condenação para você. No entanto, Deus naquele mesmo momento está olhando para você e vendo Jesus Cristo. Porque os nossos pecados foram pagos. Pense na grandeza dessa história. Não há absolutamente nada que você hoje consiga fazer que separe você de Deus. Se antes não havia nada que a gente pudesse fazer para garantir o favor de Deus, hoje não há nada que a gente possa fazer para impedir Deus de nos amar eternamente através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Quando nós falamos somente a graça, nós estamos falando dessa crença que nós temos. Lutero leu isso, compreendeu isso e compreendeu que nós então não somos mais o povo que precisa ficar cumprindo ordenanças para conseguir o favor de Deus. Nós não precisamos pagar para receber a bênção. Nós não precisamos plantar para colher bênção, porque toda bênção, toda graça, toda a redenção foi feita na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Essa notícia para nós é algo que estimula uma vida santa. Por que nós hoje conseguimos caminhar por fé? Nós conseguimos caminhar por fé não porque a gente simplesmente tem fé. É aquela coisa do brasileiro de fé na fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas fé em quê? Nós temos a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. Nossa fé está depositada na cruz. E por que nós cremos nisso? Porque as Escrituras dizem isso. E nós cremos como povo do Senhor que não a tradição, mas a palavra do Senhor é a definitiva palavra de Deus para a nossa vida. Para nós isso é importante. E aí, como consequência de tudo isso, nós queremos viver de uma tal forma que a nossa vida glorifique a Deus, que toda a glória seja dada ao Senhor. Nós cremos que a única forma de nós sermos salvos de nós mesmos é através da cruz. Nós temos a fé no Filho de Deus. Nós reconhecemos a graça do Senhor derramada sobre nós. Nós não merecemos, mas Deus nos ama. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz que é assim. E para nós a palavra de Deus é fundamental. E vivendo tudo isso, nós cremos que glorificaremos ao nosso Senhor. Até o dia em como nós cantamos agora há pouco nesse hino maravilhoso. Até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. O justo, e o versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Sim, mas se a justiça de Deus fosse revelada como nós merecemos, o que aconteceria? Nós estaríamos mortos. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, pois está escrito: justo viverá pela fé. E a nossa fé está no Filho de Deus, que se entregou, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. Eu quero terminar dizendo que, depois de 501 anos, muitas igrejas
inclusive muitas que se dizem reformadas, precisam redescobrir esse evangelho. Porque eu sei, meu irmão, minha irmã, isso é elementar, é basilar da nossa fé. Mas nós precisamos ser lembrados do evangelho todo dia, porque nós temos a tendência de nos afastar dele todo dia. O meu desejo é que nos próximos 501 anos da Igreja Reformada, caso o Senhor não volte, e Maranata, que o Senhor Jesus volte logo, mas o meu desejo é que isso não aconteça nos próximos 501 anos. A Igreja Reformada Brasileira seja conhecida por ser uma igreja vivendo o evangelho puro de Cristo Jesus. Uma igreja que não se vende mais a crendices. Uma igreja que não precisa de gurus. Uma igreja que não precisa plantar para colher. Uma igreja que precisa apenas se entregar em arrependimento, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz viver para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Não pecou, puro e perfeito foi. És o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és de honra, de glória e adoração. Só tu és
herdeiros somos do seu reino. Só as vozes cantam, somos filhos. Somos filhos por adoção, por sua vontade nos escolher. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de toda a nossa adoração. Até outro dia, não tínhamos história, Senhor. Ou a nossa história era feita de rejeição e negação. Mas no teu Filho, o Senhor nos disse sim. E isto é para todo o sempre. Nós te louvamos, pois tu és o nosso castelo forte, a nossa torre alta, o abrigo dos pecadores, a fortaleza dos fracassados. Tu és, Senhor, a salvação dos pecadores, e por isso nós te exaltamos nesta noite. Promove em nós arrependimento, tristeza, não remorso, mas arrependimento por ofendermos a tua santidade. Mas não apenas isso, como a tua palavra nos ensina que o teu arrependimento nos leve à alegria da tua salvação. Que o Senhor tenha usado este momento para despertar-nos, para relembrar-nos e para encher os nossos corações de gratidão. Pois através dos séculos, o Senhor tem preservado um povo, e deste nós somos parte pela graça do Senhor. Oramos por nossa igreja e por todas as igrejas reformadas ao redor do mundo, da qual somos parte. Esta não é a tua igreja completa, somos parte dela. Fortalece os nossos irmãos, ajude-os em países perseguidos, em locais mais pobres. Meu Deus, toma o teu povo em tuas mãos, guarde-o, proteja-o, preserve-o e use-o para a glória do teu nome. E que ano após ano, até que o Senhor volte, sejamos uma igreja militante, protestante, mas triunfante por causa daquele que venceu. Muito obrigado a Deus pelo que fizemos. Recebe este culto, feito por pecadores, mas com o auxílio do teu Espírito. Agrada-te de nós por causa de Cristo Jesus, e dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome dele, o nosso bendito Salvador. Amém. Nós vamos receber a bênção do Senhor.
que nos será ministrada pelo nosso irmão reverendo André. E logo depois, irmãos, nós vamos cantar o refrão desta canção, enquanto eu e o pastor Marquito nos dirigimos à porta da igreja para falar com os irmãos. Próxima quarta-feira, no nosso culto de ensino e oração, nós vamos à escatologia, a doutrina dos últimos dias. Tem sido um momento precioso de crescimento doutrinário, mas também de muita comunhão e oração. Esteja conosco, se você puder. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Cantemos, irmãos, ao nosso Deus. Só tu és